Boa noite, irmãos. Que o Deus Todo-Poderoso traga à nossa mente certezas, ao nosso coração. O Senhor traga a viva esperança, a fé. E ao nosso corpo, o Senhor Deus fortaleça com a saúde que procede dos céus. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos apresentar a Deus inicialmente, antes de recebermos essa ministração em nossa vida. Senhor Jesus, traga a nós, ó Pai querido, a revelação pelo mover do Seu Espírito Santo, porque nós cremos, ó Deus, na Tua obra, que a Tua mensagem, Deus, seja acompanhada dos Teus sinais, confirmando aquilo que for pregado, porque todos nós somos necessitados da Sua graça e do Seu favor. E como ministro da Tua palavra, ó Deus, eu te peço desde já que a Tua bênção seja sobre cada um de nós que aqui estamos. Que a Tua poderosa bênção, ó Deus, venha sobre nós, curando a alma, curando o corpo. Que nós possamos, ó Pai querido, ouvir testemunhos desse lugar, da Sua ação. É no Seu nome, Jesus, que nós oramos ao Pai, sabendo da presença gloriosa do Espírito de Deus em nosso meio, fazendo de nós, ó Pai, a igreja que o Senhor quer, em Cristo Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, irmãos? Amados, nós estamos aqui, nesses dias, trazendo 7 perguntas e 7 respostas. E no decorrer destas reuniões, na medida que o Senhor Deus for trazendo respostas ao nosso coração e à nossa mente para essas questões, nós vamos conhecendo o cristianismo de milagres. O cristianismo que nos traz o poder dos céus sobre a nossa vida. Na semana passada nós iniciamos esse projeto e colocamos essa mensagem que foi ministrada na semana passada em um DVD, que nós estaremos distribuindo. Já começamos a fazer isso, e hoje 90 casas, 90 famílias receberam uma cópia da mensagem que foi ministrada na quinta-feira passada. E esta mensagem, ela responde uma pergunta: qual o fato que vai trazer o milagre de Deus em sua vida? O que é que vai fazer com que Deus opere um milagre na sua vida? E a resposta é crer que Jesus Cristo é o seu modelo, o seu guia, a sua referência. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o ungido para a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador, um Filho de Deus, Ele é Deus igualmente, tanto quanto o Pai quanto o Espírito. Mas nesta conexão entre a boa notícia de Deus para as nossas vidas, que nos é transmitida pelos evangelhos, que tratam acerca da vida de Jesus, porque Jesus, Ele é a boa notícia, porque com Jesus Cristo nós somos capacitados, em Jesus Cristo nós recebemos as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Cristo, Ele é também a nossa referência de vida, Ele é o nosso modelo a ser seguido, Ele é aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos acompanha durante a nossa caminhada, quando buscamos nele. E hoje, existe uma segunda pergunta que eu quero que a resposta esteja gravada no seu coração, que em sua mente você possa descobrir qual o plano de Deus e como você se encaixa neste plano. Em verdade, essa é a resposta para a seguinte pergunta: o que traz o melhor de Deus para a vida do homem? O que é que vai fazer com que Deus possa
oferecer ao ser humano o seu melhor. E a resposta é exatamente essa: descobrir qual o plano de Deus, qual a vontade de Deus e como eu me encaixo neste plano. Declara comigo: o que vai trazer o melhor de Deus para a minha vida é descobrir a sua vontade e como eu me encaixo nela. É sobre isso que trataremos nessa noite. Irmãos, pense numa vida desestruturada. Uma pessoa cuja vida esteja arruinada. Qual seria o perfil desta pessoa? Alguém que esteja em conflito com a sua própria casa, alguém cuja família não tem entendimento, não existe uma demonstração de afeto, de amor, de carinho, de atenção, onde as pessoas pareçam estranhos uns aos outros, alguém que não tem um emprego fixo e que não consegue se sustentar financeiramente e acaba dependendo de alguém para se manter, alguém que esteja envolvido e escravizado nos vícios das drogas, da bebida, da prostituição, alguém que esteja envolvido em situação de adultério, alguém cuja mente esteja completamente cheia de pensamentos impuros, alguém que esteja infeliz consigo mesmo, insatisfeito com a vida que tem levado, alguém cuja vida seja marcada por medos, por insatisfações, uma pessoa triste, abatida, magoada com a vida, completamente insegura em relação a tudo aquilo que vai fazer. Talvez este seja o perfil de uma pessoa completamente desestruturada. Quando alguém se estrutura, uma pessoa com uma boa formação, que tenha um bom emprego ou que tenha um negócio próprio, alguém que se estabiliza financeiramente, alguém que tem prosperado, uma pessoa que tem uma família bem formada, uma pessoa que não é dada aos vícios, mas ela é conhecida e reconhecida pela sua integridade, pela sua honestidade, uma pessoa respeitada ali no seu trabalho, reconhecida como um bom profissional, alguém que é conhecido pela sua vida reta. Isso nos mostra uma pessoa estruturada. Acontece que existem pessoas que estão desestruturadas espiritualmente. E a desestrutura espiritual, ela alcança as pessoas que estão estruturadas socialmente. As áreas da vida da pessoa podem estar bem, abençoadas, um casamento feliz, um trabalho que a pessoa goste, ame fazer, mas ainda assim, ainda que a pessoa encontre uma satisfação na sua vida, se ela estiver desestruturada espiritualmente, vai faltar alguma coisa que ela nem sabe exatamente o que é a espiritualidade. E quando nós estamos ajustados na nossa vida social, quando nós temos amigos que gostam de nós, quando temos uma família que nos ama, o nosso ambiente, ele é agradável, nos sentimos bem em relação às pessoas com quem nós convivemos, mas ainda assim, pode haver um vazio na alma, porque existe uma falta de estrutura espiritual em Deus. Em Deus nós encontramos as respostas para todas as nossas perguntas, de tudo aquilo que envolve todas as áreas da nossa vida. Entenda isso.
Para que nós possamos conhecer o poder de Deus, nós temos que ir para a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos fala em 4 versículos que nós temos estudado desde a semana passada, e que faz uma junção, faz uma conexão entre Jesus do Evangelho para os discípulos de Jesus, que estão em Atos dos Apóstolos. E quando o apóstolo Lucas, ele começa a escrever, ele escreve o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Teófilo significa amigo de Deus, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, presta atenção, tudo aquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi recebido nos céus, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo. Repete comigo: Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos discípulos que escolheram, aos quais, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dele ouvimos. Irmãos, o nosso tema nessa noite é o que coloca o melhor de Deus em nós. Como podemos alcançar o melhor de Deus? Sabemos que o melhor de Deus é... O que se espera de Deus? Pastor, eu espero cura de uma doença. Então é o melhor de Deus para você. Eu espero paz no meu coração, porque eu tenho ficado ansioso, inquieto e incomodado com as coisas. Eu não consigo encontrar tranquilidade. Então, a paz de Deus é o melhor de Deus para você. Você precisa de um emprego que possa dar-lhe sustentação financeira, econômica. Então, hoje, o melhor de Deus para você é o emprego. A satisfação da sua necessidade, seja física, seja material, seja emocional, seja espiritual, é o melhor de Deus para você hoje. E a forma de você receber o melhor de Deus é saber qual a vontade de Deus para você e como você se enquadra, como você se coloca dentro dessa vontade. Para isso, irmãos, é preciso entender o seguinte: você foi criado à imagem de Deus. Deus foi revelado por Jesus. Jesus Cristo, quando ele veio, ele nos apresentou o Pai, Deus Todo-Poderoso, que não era conhecido na sua condição de Pai, mas apenas como um Deus do Antigo Testamento, um Deus que era justiça. E Jesus, após revelar Deus como Pai, ele se revelou a nós, e ele revela a nós mesmos. Nós também somos revelados por Jesus Cristo, porque Jesus, na sua Escritura, ele mostra quem nós somos, como Deus vê cada um de nós, como nós somos aos olhos de Deus. E todos nós, declara comigo, todos nós temos potencial para receber a graça de Deus. Queridos, o que Deus quer é fazer de nós segundo a sua vontade. Deus deseja estabelecer em nós a sua palavra, porque a palavra de Deus tem poder, e no poder da palavra de Deus nós recebemos o melhor de Deus. No poder da palavra de Deus colocado em nossa vida, nós recebemos o melhor de Deus, e para isso nós precisamos da informação. A primeira coisa que nós precisamos receber é a informação. Quantas pessoas não têm conhecimento de Deus? O Deus que eles conhecem é um Deus falso, porque aquilo que é dito sobre Deus não corresponde à verdade de Deus. Então cria-se um conceito errado sobre Deus. E como eu não conheço Deus, eu não posso receber o que Deus tem para mim. Porque eu recebo de Deus e você também recebe de Deus, na medida que você fica sabendo quem Deus realmente é. E para isso você precisa receber informação de Deus.
E o propósito dessa palavra, a intenção do meu coração ao pregar a você nessa noite, é te informar sobre Deus e edificar, construir, levantar a sua fé nesse Deus, em Cristo Jesus. Deus, Ele nos dá habilidade para receber a verdade nele. O nosso coração se abre, os nossos ouvidos ficam atentos para recebermos as verdades de Deus. E quando nós recebemos a verdade de Deus, o ministério, o serviço de Deus vem a nós. E vem a nós com tudo aquilo que Deus tem. Deus tem todo o poder sobre os céus e terra e sobre o inferno. E a obra do Senhor é nos ensinar. Se lembra que nós lemos que Jesus começou a fazer e a ensinar? Ensinar a quem? A Deus? Não. Deus sabe todas as coisas. Ensinar aos anjos? Também não. Porque os anjos têm as suas funções específicas. Mas ensinar aos homens, para recebermos a palavra de Deus e aplicarmos pela fé. Existem 7 princípios. Vimos que Jesus Cristo é a nossa referência, é o nosso guia. Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre, é o nosso modelo. E Cristo Jesus, Ele se manifestou aos homens, ensinando a palavra por 3 anos e meio. Ensinou como Deus é e ensinou como nós somos. Ele demonstrou Deus, mostrou como Deus é e mostrou o nosso potencial em Deus, através dos primeiros discípulos. Ele fez o seu sacrifício por nós, como Cordeiro Santo de Deus. Jesus Cristo levou os nossos pecados para a cruz, pagou o preço da nossa punição de pecadores. O nosso débito foi pago por Jesus, porque Ele morreu para que eu e você não precisemos morrer eternamente. Sabemos nós que o salário do pecado é morte, mas sabemos nós que Jesus Cristo veio e deu a sua vida a cada um de nós, para que nós, recebendo a vida que existe em Cristo Jesus, tenhamos uma vida boa e agradável sobre a terra, não isenta de sacrifícios, não isenta de trabalhos e cuidados, mas com a presença do Espírito dele em nós, para nos fazer vencer todas as dificuldades e adversidades que se levantam contra nós. Eu e você não precisamos morrer, não. Por que não? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, e que todos venham ao conhecimento da verdade, segundo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Amados, talvez foi dito aqui no início do culto, que talvez eu e você, se olhássemos a nossa carne, nós não estivéssemos aqui, porque a vontade da carne nos atrai para aquilo que traz prazer para a carne. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos atrai, e somos atraídos pelo poder de Deus, porque você pode estar aqui porque viu o DVD, ou recebeu o DVD, e isso atraiu você para ouvir essa palavra nessa noite. Você pode estar aqui nessa noite porque alguém lhe convidou. Você pode estar aqui porque adquiriu o hábito de estar na igreja às quintas-feiras. Não importa o motivo, mas entenda uma coisa: ainda que nós não quiséssemos Deus, Deus nos quis. Deus nos quis tanto que pagou o preço do nosso pecado, nos justificou nos nossos erros diante dele por meio de Jesus. E se nós crermos na palavra dele, nós não pereceremos eternamente. Existe uma salvação que nos foi dada gratuitamente por Deus em Jesus, e temos vida eterna, e essa é a esperança do cristão. Cremos que após a nossa morte física, estaremos com Deus para toda a eternidade, por causa desse sacrifício de Jesus, porque Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e a eternidade está reservada como presente de Deus para todos aqueles que crerem em Jesus. Amados, Jesus Cristo subiu aos céus para se encontrar com o Pai. Ele é Deus, e o Senhor Deus o enviou a nós. E Jesus Cristo, Ele veio em forma de carne, tornou-se homem, teve uma vida normal por 30 anos, teve uma infância, uma adolescência, e quando chegou o tempo de cumprir o seu ministério, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. Depois, pelo Espírito Santo, Ele batizou-se nas águas,
E o Pai deu testemunho dele. E após batizar-se nas águas, ele foi conduzido para a Galileia, onde começou a exercer o seu ministério. E o ministério de Jesus era curar os enfermos, pregar às multidões. O ministério de Jesus era também ensinar os seus discípulos. Jesus curou os corpos físicos. Jesus, ele mostrou a eternidade que existe no amor a Deus Pai. Jesus, ele ensinou pessoas para continuar a sua obra. E sabemos nós que ele próprio ofereceu-se em sacrifício, foi morto por crucificação. Ele, ao ser morto, ele desceu à mansão dos mortos, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, porque o Espírito de Deus o retirou dentre os mortos. E depois, a Escritura nos diz, e nós lemos, e você leu comigo em voz alta, que Jesus voltou, e por 40 dias, ele falou sobre as coisas relacionadas com o reino de Deus, com os seus discípulos, e os ensinou as coisas ligadas ao reino de Deus, e disse, subiu aos céus na presença dos seus discípulos, sendo arrebatado aos céus. Os discípulos o viram, e cerca de 500 discípulos ouviram de Jesus estes ensinos, por 40 dias. E quando Jesus subiu aos céus, ele assentou-se à direita do Pai, para interceder pelos salvos, e por aqueles que ainda seriam salvos. Jesus hoje, ele completou a obra dele na terra, quando ele subiu aos céus, e assentou-se à direita de Deus Pai. Mas antes de fazer isso, ele ensinou a palavra. E a palavra é, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo, ele mostrou o Pai, ele mostrou quem nós somos na visão de Deus, ele sacrificou-se por amor a nós, morreu, o Espírito do Senhor o ressuscitou dos mortos, ele subiu aos céus, ensinou por 40 dias alguns detalhes finais acerca da obra a ser feita, assentou-se à direita do Pai, e lá está, ele está orando, está trabalhando a favor dos salvos e dos que vão herdar a salvação. Ele assentou-se à direita do Pai porque cumpriu a obra, e nós somos chamados a não ficarmos assentados, para transmitirmos aquilo que nós temos recebido de Deus, porque a obra do Senhor é essa. Eu ouço de Deus, eu creio em Deus, e esta fé que eu tenho na pessoa de Deus, que me deu Jesus, esse Jesus, ele se tornou vida dentro de mim, e pelo seu Espírito, eu anuncio a palavra, e na medida que eu falo a palavra de Deus, o poder de Deus se manifesta, porque é promessa de Deus que os sinais sigam a pregação do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia? Que Deus se fez carne, ele veio a nós, ele nos ensinou o amor de Deus, ele trouxe a presença do Espírito Santo para habitar em nós, e de posse desse Espírito e sendo possuído por esse Espírito de Deus, eu falo, eu transmito as coisas que têm me acontecido, as experiências que Deus tem me dado, aquilo que eu tenho recebido, porque eu não testifico de mim mesmo, e ninguém deve falar de si mesmo, mas anunciar a Jesus Cristo. Para quê? Para que as pessoas se convertam e sejam salvas, para que as pessoas possam entender a simplicidade do plano de Deus, porque você foi chamado aqui nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, para que você saiba qual é o plano de Deus e como você se encaixa no plano de Deus. E quando você tiver ciência disso pela fé, quando você receber isso no seu coração, como Deus me vê, como eu posso ser feliz na presença de Deus, como o Espírito Santo trabalha comigo, você vai conhecer a dignidade de filho de Deus. Você vai saber que Deus é seu Pai, que Jesus Cristo é o seu irmão mais velho, que há poder no nome de Jesus, porque a simplicidade do Evangelho de Jesus faz de você um embaixador de Deus, que é uma vontade de Deus que você precisa satisfazer. A vontade de Deus é que você abra o seu entendimento, que você saiba quem é Jesus, saiba quem é Deus, porque a eternidade, a vida eterna está em conhecer a Deus e conhecer seu Filho Jesus,
e você sentindo o poder de Deus, porque você vai sentir o poder de Deus na medida que você conhece Deus. Quando você crê em Deus, você sente o poder dele se manifestando em você. Os seus olhos se abrem e você começa a enxergar as bênçãos de Deus. E, amados, esse Jesus espera que nós recebamos a promessa que dele ouvimos. O Jesus que é modelo, o Jesus que deu ordem aos seus seguidores para que fossem cumpridas. Que ordem é essa? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Pregai o evangelho, anunciai a boa notícia, espere a promessa de Deus. Qual a promessa? A promessa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já veio. E o próprio Lucas, ele registrou, ele escreveu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a descrição da vinda do Espírito Santo, batizando com fogo, e fazendo com que as pessoas fossem cheias de ousadia e coragem. E nós, como embaixadores de Cristo, porque quando nós cremos, nós somos reconciliados com Deus, estávamos brigados com Deus por causa do nosso pecado. O nosso pecado criou uma divisão, criou um abismo entre nós e Deus. O profeta Isaías, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não estão surdos, que não possam ouvir. Mas os nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. E nós não podíamos pagar esses pecados. Mas Cristo veio e na sua justiça ele ofereceu-se espontaneamente à morte e morreu por nós. E ao morrer por nós, ele pagou o preço, justificou-nos perante Deus. E quando nós cremos que nós somos justificados por Jesus Cristo, então ele entra na nossa vida, ele entra no nosso coração, e ele começa a dar direção, ele começa a nos orientar, e a palavra do Senhor começa a fazer um sentido muito grande. E quando eu compreendo a palavra do Senhor, eu creio na palavra do Senhor, porque a minha mente, ela me traz a informação, o entendimento, e quando eu entendo a palavra, eu creio. E o meu coração se enche de ousadia para falar daquilo que eu creio. Eu criei, por isso falei, disse o apóstolo Paulo. Porque nós cremos, nós falamos. Aqueles que creem, falam das coisas que acreditam. Aquele que silencia, porque não tem segurança suficiente para dizer daquilo que recebeu. Mas o Senhor deseja que nós possamos encontrar pessoas. As pessoas que estão perdidas, desestruturadas. As pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás, por causa de situações que não têm controle sobre as suas vidas. Deus deseja nos levar a essas pessoas, e esta é a obra de Deus. E talvez você possa, eu vim aqui para receber, e de repente eu estou recebendo uma orientação para fazer algo que eu não me sinto capacitado. É o Espírito Santo de Deus que te capacita. Amados, este evangelho de Jesus fez com que um homem que estava nu, jogando pedra nas pessoas, que quando ele encontrou Jesus, ele ouviu de Jesus, os espíritos que dominavam esse homem foram embora, e esse homem evangelizou 10 cidades, Decápolis. Esse evangelho fez com que uma mulher que era adúltera, prostituta, ao conhecer o evangelho de Jesus e o perdão de Jesus, passou a segui-lo em todas as cidades onde ele iria evangelizar. Este evangelho fez de um pescador grosseiro, um homem sem instrução, fez uma grande liderança para todos os judeus. Este evangelho fez com que um homem que era culto, que tinha sonhos grandiosos, como Saulo de Tarso, transformando no mais humilde dos pregadores, e ao mesmo tempo depois no maior líder do cristianismo, depois do próprio Jesus. Este evangelho pode pegar pessoas como você e como eu, e mudar as nossas vidas, trazer paz ao nosso coração, curar as nossas feridas, trazer certeza na nossa mente, transformar a nossa vida e dar um sentido maior que eu nem você jamais sonhamos, e passarmos a entender a beleza da vida segundo os olhos de Deus. Deus pode nos revelar coisas maravilhosas, e nós devemos conhecê-lo. Porque quando nós conhecemos Deus, nós entendemos a urgência de servirmos a Ele. E o Senhor nos chama para anunciar. Uma mulher que tinha 5 maridos, um após o outro. Quando ela conheceu Jesus, quando ela sentiu o impacto da presença de Jesus, ela foi lá e evangelizou a cidade inteira.
E aqueles homens e mulheres vieram para ter com Jesus, para também ouvir a sua voz. Este é o plano de Deus. Eu conheço Jesus, devo falar de Jesus. Mas eu sei tão pouco. E o quanto você acha que sabe aquela pessoa que está lá sofrendo? Não sabe nada. Mas o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo que toca na carne para libertar do vício, o Espírito do Senhor que toca na carne para retirar o mal, para libertar da influência maligna na mente e no coração, para libertar pensamentos e sentimentos. Esse Espírito que toca na carne para retirar inflamações, para tirar enfermidades em órgãos internos. E como isso acontece? Nós estaremos explicando passo a passo isso em cultos futuros, bem próximos de nós. Mas há uma necessidade de entendermos a conexão de Jesus dos Evangelhos para Jesus que age em Atos dos Apóstolos por meio do Espírito Santo. Porque o Senhor nos deu a palavra. E a palavra tem poder. A palavra de Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Tem poder para transformar qualquer realidade. Tem poder para dar vida e vida abundante. Tem poder para prolongar os anos de vida daquela pessoa que estava condenada à morte. E o que faz com que isso aconteça? Alguém creia e libere esta palavra em fé. Isto faz mover o poder de Deus. E tudo isso para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a sua glória seja manifesta, para que as pessoas reconheçam que o Senhor Jesus, Ele é Deus, para que as pessoas entendam a necessidade de voltar as suas vidas para Deus, de amar a Deus, de pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados e de receberem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Ele deseja apenas que nós olhemos para a Bíblia, ouçamos a palavra de Deus, deixemos a palavra entrar no coração e possamos declarar com fé aquilo que já foi feito espiritualmente e que para vir à tona, para subir à superfície, para ser vista pelos nossos olhos da carne, para que a gente possa ver isso acontecendo na nossa realidade, Deus espera apenas que tenhamos fé, que creiamos, porque Ele disse. Amado, se Deus disse que faria, Ele vai fazer. Aquilo que Ele fez na sua palavra, aquilo que foi declarado, aquilo que foi trazido à nossa mente pelas histórias que foram registradas, é o poder de Deus em ação. E o poder de Deus, ele não existe apenas para a igreja primitiva, porque o Espírito Santo existe para nós hoje. E é no poder do Espírito Santo que a obra de Deus acontece. E quando nós crermos, e quando cremos, ou se já cremos, estamos prontos para receber de Deus aquilo que Ele deseja trazer a nós. Mas preste atenção, orar pelo milagre sim, orar, crer e receber. Por que Deus nos dá a sua palavra? Para que a gente receba, para que essa palavra nos transforme e para que nós possamos levar essa palavra para outras pessoas, daquilo que estamos recebendo, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo. E Deus motiva o nosso coração, Deus nos enche de entusiasmo pela sua palavra. Quando a gente percebe, quando a gente vê que a sua palavra é eficaz, quando a gente vê que essa palavra, ela funciona. Mas Deus nos envia. Se nós não falarmos a palavra de Deus, se nós não anunciarmos a palavra de Deus, nada vai acontecer. Não vai acontecer nada se nós não anunciarmos a palavra de Deus, se não declararmos a bênção de Deus crendo. Porque a Bíblia nos diz que a fé de Deus é a fé que faz com que as coisas que não existem passem a acontecer. Aquilo que não havia, existe agora por causa da fé, porque a fé atrai o poder de Deus, e o poder de Deus faz com que coisas aconteçam, aquilo pelo qual as pessoas não acreditam. Mas quando ouvimos a palavra atrai o poder de Deus, e esse poder de Deus vem a nós e toca em toda a nossa estrutura, e a realidade é transformada desta forma, pela fé. Nós orarmos a Deus
devemos fazer isso. É a orientação de Deus. Nós devemos cumprir em nós a vontade de Deus. E só podemos cumprir em nós a vontade de Deus quando nós conhecemos, quando nós sabemos o que Deus tem para nós. Mas entenda você, que o Senhor te chama para algo muito mais do que receber, porque Ele está enviando você, porque Ele está me enviando a essa igreja, porque Ele está enviando você na casa da sua vizinha, na casa do seu parente, daquela pessoa que tem incomodado o seu coração, para que você peça a Deus por ela. Não tenha dúvida que Deus deseja que você ore por ela, mas Deus deseja que você vá até ela e fale daquilo que você está recebendo sobre ela. Ela vai ouvir, ela vai te dar atenção, e ela vai buscar a Deus, e receberá do Senhor, porque isto é a obra de Deus acontecendo. Amados, Deus, Ele multiplica a sua obra através de nós. Quando nós aprendemos o plano de Deus, nós nos tornamos embaixadores de Cristo, nós compreendemos o sentido espiritual para a nossa vida, e encontramos o grande propósito que é dado por Deus. Você pode ter alvo, você pode estabelecer objetivos na sua vida, você pode desejar coisas, você pode planejar a sua vida, mas o grande propósito da sua vida, você não pode, porque ele foi dado por Deus. E o grande propósito da sua vida está ligado às habilidades, às suas aptidões, aquilo que você tem facilidade para fazer. Isso está ligado ao grande propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus é que nós conheçamos o seu plano e saber como nós nos encaixamos nele. Se você crer que pode orar para alguém que está com enfermidade, e esta pessoa receber, a unção do Senhor passa sobre você, e esta pessoa recebe a cura daquela doença. Mas eu, sim, você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, se você crer, você recebe de Deus, porque a nossa fé toca na graça de Deus, e mesmo apenas ouvindo a palavra, pessoas podem receber a cura, mesmo sem uma oração diretiva sobre a pessoa, só de ouvir a palavra de Deus, porque o poder para a cura está na palavra. Quando a palavra vem de encontro ao coração, quando passamos a sentir essa fé, essa certeza que vai acontecer, essa certeza que Deus tem o poder e Deus me ama para que isso aconteça. Amados, há um dia especial de Deus para nós. O apóstolo Pedro encontrou esse dia quando ele foi chamado pelo Senhor, quando o seu irmão André foi, já encontramos o Messias, e Pedro então foi até Jesus. Quando Bartimeu, o cego, estava ali, e aqueles homens ouvindo aquele barulho ali, ele sentado à beira da estrada, e aquela balbúrdia, aquela confusão de vozes, e ele começou a perguntar: o que está acontecendo? Quem é que está aí? E você: é Jesus. Ele disse: Jesus o Nazareno. E ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus caminhava e ouviu aquele barulho, e as pessoas, aquela multidão em torno de Jesus, não querendo que Jesus parasse, mas Jesus mandou chamar aquele homem. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele homem disse: Senhor, que eu veja. Amados, o Senhor Deus, Ele abre os nossos olhos espirituais, e tem o poder para abrir os olhos físicos daqueles que não enxergam, tem o poder para curar músculos atrofiados, tem o poder para retirar inchaços, qualquer nome de enfermidade que a medicina dá. O nome de Jesus, ele é maior, ele é superior a todo e qualquer nome, porque o poder de Jesus é sobre toda a carne, para que toda língua possa confessar e todo joelho possa se dobrar diante do nome de Jesus. O poder de Deus está colocado no nome de Jesus, e é neste poder que nós oramos, porque cremos e sabemos da unção de Deus. Hoje pode ser o seu dia. Aceite daquilo que você ouviu nessa noite. Se você reconhecer uma oportunidade, eu não sei qual a sua necessidade, não sei o que está enchendo o seu coração nessa noite,
Não sei o que atraiu você para receber essa palavra, mas essa palavra, ela tem o poder de transformar este momento na grande oportunidade da sua vida. Quando você tem uma oportunidade diante de você, você consegue enxergar, você consegue agarrar a oportunidade, ou você deixa que medos possam encher o seu coração e permitir que a oportunidade passe da sua vida. Você tem medo da opinião dos outros? Tem medo daquilo que as pessoas pensam, ou que possam vir a falar sobre você? Deus me diz nessa noite, o Espírito do Senhor me diz nessa noite, acerca do seu amor. O Senhor te ama. Ele tem um plano para você e para todas aquelas pessoas que estão morrendo nesse mundo. Entenda que você não precisa morrer espiritualmente, porque Deus tem vida. Jesus, ele diz que veio a você para que você tenha vida e quer que você o receba. Há um plano de Deus para a sua vida. Você está envolvido, você está dentro do plano de Deus para você. É como se o Senhor me dissesse: eu não tenho voz, você tem a voz. Eu sou espírito e você é carne. Para que eu pudesse me revelar às pessoas, eu enviei Jesus, e em Jesus eu redimi você, para que o meu espírito possa habitar em você. Eu quero me dar meu espírito, e para isso você precisa me dar sua alma, porque você pode me representar, porque eu já paguei a conta por você, eu paguei o preço da sua redenção. Eu sei que você, ao ouvir o Evangelho, você creria nesta palavra e me seguiria. Deus, aqui estou, Senhor meu Deus, conte comigo. Se o Senhor me quiser, eu aceito. Eu creio que todo pecado já foi pago, creio que o seu sangue foi derramado também por mim, por todos nós. Oh Deus, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu creio que o Senhor vai me mostrar como é que eu me encaixo no seu plano de vida, porque fui comprado pelo sangue de Jesus, porque eu creio na sua salvação, porque Cristo Jesus vive em mim. Eu creio que fui escolhido do Senhor para realizar a sua obra. Eu creio, Deus, eu creio, Pai querido, por isso aqui estou. Ao ouvir essa palavra, Deus, eu me rendo a Ti, eu me rendo ao seu plano, e quero descobrir como me encaixo, o que o Senhor quer que eu faça, o que quereis que eu vos faça, Deus. O plano de Deus é que eu e você possamos contar essa novidade de vida para as pessoas, que Jesus morreu por elas, assim como morreu por nós. Isto vai transformar a vida das pessoas, saber que Jesus Cristo morreu por elas. Isso é para você, isso é para mim. Eu vou me encaixar no plano de Deus, você vai se encaixar no plano de Deus, porque nós agora sabemos a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que nós possamos transferir aquilo que estamos recebendo, o entendimento que Jesus é Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Eu me dobro diante do poder de Deus para que Ele haja em mim, para que Ele me use a favor das pessoas. Eu sei que eu posso liberar uma palavra, e sei que o poder do Senhor vai estar honrando essa palavra, vai estar tocando. Oh Deus, eu creio, Senhor Deus, eu creio que o Teu Espírito Santo vive em nós, que a Sua vontade se cumpra em nós. Traga, Deus, sobre nós nessa noite. Eu te apresento, ó Pai querido, a oração. Eu coloco, ó Deus, perante o Senhor, diante do trono de glória do Senhor, cada vida que aqui está. Coloca, Senhor Deus, as minhas necessidades e as necessidades dos Teus filhos. Ó Deus, sabemos que Tu és poderoso para fazer todas as coisas em nós. Nós queremos ser usados, ó Deus, para cumprir o Seu plano. Mas toque agora, Deus, em nossas vidas.
Existem pessoas com necessidades, ó Pai, que indiretamente já foram mencionadas pelo Teu Espírito. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha agora para desfazer o rompimento. Toque agora, Deus, em nome de Jesus, na vida daqueles que creram naquilo que ouviram sobre o Senhor. Toque agora, Pai, e desfaça, Senhor Deus, a separação, o rompimento. Deus, retira esse abismo, ó Pai, entre essas pessoas. A Tua graça e unção cerque, ó Pai, as mentes, retirando, ó Pai, toda força opressora, maligna, em nome de Jesus Cristo. Que a libertação do Senhor alcance cada um de nós que aqui estamos. Retire a dependência do cigarro, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Pessoas que estão habituadas, ó Deus, cujo organismo estão presos, escravizados, ó Pai, ao uso do cigarro. Embora desejem nas suas mentes receber libertação, mas que até aqui, ó Pai, pelo seu esforço próprio, não tem conseguido e é impossível que aconteça. Mas pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, caia por terra o vício do cigarro. Em nome de Jesus, quando a tentação for mais forte e o cigarro tocar nos lábios, Deus, queima, de forma que o cigarro seja lançado fora. Retira, Senhor, e dê a alguém essa experiência em nome de Jesus. Igualmente, Deus, oh Deus, o apego à bebida, o vício, Senhor Deus, da bebida, em nome de Jesus. Espírito de bebedice, eu te rejeito em nome de Jesus Cristo. Pega a sua bagagem, pega o seu mal e abandone esse corpo em nome de Jesus Cristo. Espírito das trevas, que tem enchido a mente de pensamentos malignos, com desejo de morte, espírito que traz o suicídio, eu te rejeito em nome de Jesus. Toda força das trevas, caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Espíritos de enfermidade, desalojem agora, do alto da cabeça à sola dos pés. Você que está abrigado neste corpo, desaloje agora no poder do Deus, cuja palavra foi pregada nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Toda dor, desapareça agora, em nome de Jesus. Do alto da cabeça, passando por todo e qualquer órgão interno, nos joelhos, nas pernas, nos músculos, nos ossos, em nome de Jesus. Na coluna, eu rejeito agora todo e qualquer problema de coluna. Saia das costas desta pessoa, em nome de Jesus. Endireita a coluna dessa pessoa, em nome de Jesus. Toda dor, em nome de Jesus, em qualquer corpo que aqui esteja, no poder do nome de Jesus, eu te ordeno, dor, saia agora, em nome de Jesus. E toda enfermidade, eu vou contra agora todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Todo inchaço, saia em nome de Jesus. Toda inflamação, desapareça em nome de Jesus. Todo e qualquer mal físico trazido por espíritos, saiam, desapareçam em nome de Jesus, cuja palavra está sendo pregada, foi pregada nessa noite, em nome de Jesus. Poder de Deus, visita agora, visita nossas mentes, Senhor, retira todo e qualquer medo, retira, Senhor, as ansiedades, retira, Senhor Deus, todos os pecados em forma de pensamentos, em nome de Jesus. Trabalha, Senhor Deus, a vida, trabalha, Senhor Deus, o coração de cada um de nós que aqui estás. Pai querido, traga a sua paz, traga uma certeza no íntimo de cada um daqueles que aqui estão. Opere, ó Deus, em cada um de nós, conforme, ó Pai,
a satisfação da necessidade que vem do Senhor sobre nós, para que se possa testificar que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Eu te louvo, Deus, desde já, por aquilo que o Senhor começou a fazer, está fazendo e há de fazer na vida de cada um de nós que aqui estamos nessa noite, para a glória do Senhor. Eu creio, declara comigo, eu creio nesta palavra e recebo pelo poder de Deus na minha vida. Amém. Você pode aplaudir Jesus, concordando, glorificando o nome de Deus, porque Ele é digno, a Ele a honra, a glória, a Ele o domínio, o poder, a excelência e a majestade. Em nome de Jesus. Amém.